homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando extasiado os sinais e os grandes milagres praticados. Simão era o mágico lá da região, né? Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Amém? Até aqui. Então, nós vemos aí uma história da dispersão da igreja. Eu vou mandar uma foto. Acho que a maioria aqui deve estar naquele grupo do evento de família, MJCP, certo? Vou mandar só para os irmãos, para a gente, acho que facilita. Para os irmãos entenderem, né, essa parte da Judéia e Samaria e essa dispersão, principalmente as viagens de Filipe, Pedro e João. Vejam isso no grupo. Jerusalém está aqui na região da Judéia, né, à direita, perto do Mar Morto, né? De Jerusalém parte algumas setas, né? Os irmãos estão conseguindo acompanhar? Quem está com o celular? Mariano, tu consegue colocar lá? Ah, show de bola. Obrigadão. E é para os irmãos entenderem. Israel é um país muito pequeno, né? Israel é um país bem reduzido, onde que tanto é que Jesus fazia tudo andando, né? Jesus passou por todas essas regiões aí, fazia tudo a pé. É claro que não é uma caminhada daqui à Praça do Barro Vermelho, né? É uma boa caminhada, mas dá para caminhar. E aí tem toda a dispersão aí, Filipe subindo a Samaria, né? Uma cidade de Samaria. Samaria é uma região, né? E aí depois tem as outras viagens de Filipe. Depois Deus, no próprio capítulo 8, manda ele ir pelo caminho de Gaza, né? Que é aqui mais para baixo. Show de bola, Mariana, obrigadão. E aí ele tem um encontro lá com o etíope, né? Com o oficial etíope, o eunuco. Vai, batiza ele lá no mar Mediterrâneo. E aí ele é transladado lá para Azoto, né? Que é um pouquinho mais para cima. E assim se segue. Então, assim, a igreja basicamente foi dispersa pela região onde Deus, através de Jesus Cristo, né, tinha enviado a ordem para eles. Em Atos capítulo 1, versículo 8. Vamos lá em Atos 1, 8. Então, a ordem era fazer isso que começou a ser feito a partir da perseguição. A igreja começar a ir pelas regiões daquele momento da Palestina, tá? Que hoje a gente conhece aí como disputa eterna entre as áreas de Israel e as áreas da Palestina ali nessa região aí desse mapinha. Atos 1:8, a ordem de Jesus foi clara, né? Vamos ler desde o versículo 6, porque é interessante que Jesus traz um contexto daquilo que os discípulos deveriam fazer e se preocupar antes de pensar na volta de Cristo, né? Que é o que até hoje está vigente. Enquanto Jesus não voltar, essa é a preocupação que a gente tem que ter, levar o evangelho. E aí Jesus fala assim, ó: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Né? Então estavam preocupados com o reino, ainda preocupado com o reino deste mundo, né? E somente com a volta de Cristo, quando ele diz em cima que esperassem a promessa de Deus, né? E aí o batismo no Espírito Santo. Aí perguntou: vai ser esse o tempo que o Senhor restaura o templo a Israel? E aí Jesus respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém, irmãos? Então, basicamente, esse é o contexto, é o plano de fundo aí do porquê
com qual propósito essa perseguição à igreja se levantou, basicamente para cumprir aquilo que foi a ordem original de Cristo aos seus discípulos. E aí, comentário aqui, tá, irmãos? Vou fazer um comentário um pouco extenso, mas os irmãos vão entender. O contexto da morte de Estevão, o primeiro mártir da igreja, é extremamente poderoso para entendermos a força e a proporção dessa perseguição que se levantou em Jerusalém. É importante lembrar que, naquela época, os romanos permitiam que os líderes judeus manifestassem a disciplina na área do templo e nos assuntos religiosos, mas não tinham autoridade para executar a pena de morte. Por isso, por exemplo, Jesus foi levado a Pilatos, o governador romano, para ser oficialmente julgado e condenado à crucificação. Entretanto, no caso de Estevão, a sua morte não foi um ato legal, mas sim um resultado de uma turba enfurecida, movida por ódio religioso, que o apedrejou após ele ter pregado corajosamente a verdade, confrontando a hipocrisia dos líderes de Israel. Este ato criminoso abriu as portas para uma grande perseguição organizada, marcada por violência e hostilidade contra a igreja nascente. Com isso, muitos cristãos foram dispersos para regiões vizinhas, como a Judéia e Samaria, enquanto os apóstolos permaneceram em Jerusalém. O texto sugere que o alvo inicial da perseguição foram os cristãos judeus helenistas, ou seja, judeus que falavam grego e tinham maior contato com a cultura gentílica, como o próprio Estevão. Ainda que de forma geral toda a igreja tenha sentido os impactos. É importante observar algo aqui. O que parecia uma tragédia, Deus transformou em estratégia. A perseguição, ainda que cruel, serviu para cumprir Atos 1:8, onde Jesus disse que seus discípulos seriam suas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então é interessante como Deus usa Paulo em duas vertentes, né? Primeiro, ele usa Paulo para dispersar a igreja por Judéia e Samaria, e depois, transformado, Paulo é usado para levar o evangelho até os confins da terra, né? Então, cumpriu os três propósitos aí. Muitas das vezes a gente não entende, né? Deus usa quem Ele quer, irmão. Às vezes é na contramão daquilo que a gente acha que possa estar acontecendo. Ele tem os seus propósitos para mover como Ele quer, do jeito que Ele quer, para que a palavra seja cumprida. Amém? O Senhor permitiu essa dispersão para que o evangelho não ficasse limitado a Jerusalém. Então, o grande ponto aqui é que Deus não deseja, não quer, não se agrada do evangelho só nas quatro paredes, né? Essa é a grande missão da igreja, é sermos cristãos não só dentro do templo, mas fora do templo, né? Levarmos o evangelho para onde quer que estivermos, né? Somos representantes de Deus, né? Somos representantes de Deus no nosso trabalho, somos representantes de Deus na nossa vizinhança, na nossa família. Então, somos representantes de Deus em todos os lugares, em todos os ambientes onde estamos, né? E o evangelho é para ser proclamado, né, pelos representantes de Deus, né? Seja, mais uma vez, seja no coletivo, como fizemos ontem, mas seja também no ato individual que Deus tem para cada um de nós, porque temos oportunidade de falar de Jesus para várias pessoas todos os dias, né? É claro que, por vezes, a gente precisa ter muita sabedoria, entender os momentos, né? Por vezes, não. Acho que sempre, né? Temos que ter sabedoria, temos que ser temperantes, mas, tendo a brecha, irmãos, temos que entrar com o evangelho, porque as pessoas estão realmente precisando como nunca, né? A humanidade nunca esteve tão distante de Deus, e essa distância justamente traz um contraponto daquilo que as pessoas estão em seu íntimo, né, em seu consciente, clamando, né? Ontem, por exemplo, na experiência que a gente faz sempre ali no sinal, né, a gente vê, com certeza a maioria daquelas buzinas ali são de achegados, né? Eu falei até com o pastor Roberto ontem, o pastor Roberto falou, tem muito servo de Deus. Eu falei, não sei se todos são servos, tem muitos chegados aí também,
que nesses momentos se emocionam, né? Mas o evangelho não é por emoção, né? É por razão, né? E precisamos ter esse entendimento de que precisamos buscar fazer a vontade de Deus com razão, né? Sabendo aquilo que a gente está fazendo e crendo que algo maior está prometido para quem cumprir essa promessa. Amém, irmãos? Continuando o comentário aqui. Entre aqueles que foram dispersos estava Filipe, que havia sido escolhido como diácono, mas que aqui começa a se destacar como evangelista. Ele se dirigiu a uma cidade de Samaria, um território historicamente desprezado pelos judeus. Os samaritanos eram descendentes dos israelitas que permaneceram na terra durante o exílio assírio, que se misturaram com povos estrangeiros, resultando em uma fé sincrética, parcialmente judaica. Por isso, os judeus nutriam forte preconceito contra os samaritanos. Assim, o fato de Filipe pregar em Samaria é muito simbólico, pois mostrava que o evangelho rompe barreiras culturais e preconceitos antigos. Aquilo que humanamente era um muro de separação, o Espírito Santo estava derrubando. E Deus confirmou a pregação de Filipe com sinais e maravilhas. Demônios eram expulsos, paralíticos e coxos eram curados e a cidade inteira dava atenção à mensagem de Cristo. Esses sinais mostram que o mesmo Espírito que operava em Jerusalém estava agora atuando em Samaria, testificando que a salvação em Cristo não era apenas para os judeus, mas para todos os povos, conforme o plano eterno de Deus. Amém? Então ali Samaria era simbólico demais porque era o rompimento de uma barreira, de um preconceito gigante que existia dos judeus contra aquele povo ali do norte. E aí Filipe corajosamente foi para lá pregando a palavra e Deus confirmando essa pregação com sinais e prodígios que se realizaram através desse evangelista. Vamos lá em João. Não foi a primeira vez que o evangelho havia sido levado para Samaria, mas foi a primeira vez que a maior notícia da história da humanidade, Jesus ressurreto, a ressurreição de Jesus, estava sendo levada. Mas com respeito à salvação, ao evangelho, lá em João capítulo 4, temos uma história bastante conhecida, né? Como se tivesse sido preparado o ambiente naquela região para que mais à frente a notícia daquele que havia sido um canal abençoado, né, para levar esperança ao povo de Samaria, que nós vamos ler agora, não só tinha o poder que ele mostrou aqui nessa história, mas também tinha o eterno poder de levar a vida eterna com o poder da ressurreição que se manifestou no seu corpo. Então, no final das contas, a grande mensagem que Filipe levou foi: lembra aquele homem que esteve aqui há uns anos atrás, ele não só morreu, como vocês devem estar sabendo, mas a verdade é que ele ressuscitou, né? E aí, a palavra de ressurreição, a cruz, né, a mensagem da cruz, ela foi cooperada com os sinais que a gente leu que Filipe realizou ali no meio do povo de Samaria. Mas lá em João capítulo 4 tem a introdução, né, do evangelho em Samaria. Diz assim, versículo 1, vamos ler até o 42, tá? Uma leitura, mas é uma leitura linda, né? Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos.
Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Que investimento Jesus estava fazendo nessa mulher, né? Que pregação que Jesus estava fazendo para ela, sabendo o que viria, né? Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto, chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Nesse interim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia, porventura, alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branqueiam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E dessarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o semeador e outro é o ceifeiro. Então, um era Jesus e outro era Filipe. Olha que poderoso, irmãos. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Olha isso, ele enviando os discípulos para ceifar o que eles não semearam. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciaram: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra e diziam à mulher: já agora, não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este
é verdadeiramente o Salvador do mundo. Amém? Glória a Deus, né? Que coisa linda, né? Então é isso, irmãos. Muitas das vezes a gente não entende as coisas que acontecem, né? As lutas, as perseguições, as dificuldades é para cumprir um propósito, né? E Deus tem os seus propósitos para tudo o que acontece, porque nada acontece que não esteja no controle dele. Amém, irmãos? Então, objetivos da lição. Primeiro, apresentar como a perseguição contribuiu para a expansão da igreja primitiva. Segundo, expor a centralidade de Cristo da palavra de Deus na evangelização realizada pela igreja. E terceiro, enfatizar o papel da igreja em apoiar e discipular os novos convertidos. A motivação e a aplicação da aula é que vivemos tempos em que a igreja enfrenta desafios e pressões externas. Mas, assim como na igreja primitiva, essas situações podem ser oportunidades para crescimento e testemunho. Portanto, assim como a igreja primitiva, que sejamos fiéis em anunciar Cristo em qualquer circunstância, confiando no poder do Espírito e na direção da palavra, né? Então, somos apenas mensageiros, irmãos. O trabalho de conversão é do Espírito. Não adianta empurrar Jesus goela abaixo de ninguém, né? Então, precisamos sempre pregar com amor, com temor e com muita tranquilidade o Evangelho, crendo que a palavra que estamos lançando dará, né, seu fruto através do trabalhar do Espírito Santo naquele coração. Então, vamos para a introdução da revista. Diz assim: nesta semana vamos estudar como a igreja foi dispersa por causa de uma grande perseguição. Até então, os cristãos estavam concentrados em Jerusalém e não tinham avançado na missão de espalhar o evangelho. Mas tudo mudou quando Estevão, um dos 7 escolhidos para servir, foi morto por causa da sua fé. Na verdade, Jesus já havia predito em Atos 1:8 que os cristãos seriam espalhados pelo mundo para anunciar a sua mensagem. Muitas vezes Deus usa circunstâncias para cumprir seus propósitos. Foi isso que aconteceu com a igreja em Jerusalém. Mesmo sofrendo uma grande perda e tendo de sair da cidade, os cristãos não fugiram derrotados. Pelo contrário, eles continuaram firmes, levando as boas novas para outras pessoas. Amém? Comentário aqui. Os capítulos 1 a 7 do livro de Atos descrevem um chamado período de teste, em que mais uma vez o reino de Deus é oferecido a Israel por meio da pregação dos apóstolos. Já os capítulos 8 a 12 marcam o início de um período de transição, no qual ocorrem mudanças significativas no avanço da igreja primitiva. A primeira mudança, a cidade de Antioquia passa a ser o centro da atividade missionária e da organização da igreja, deixando Jerusalém de ser o foco principal. A segunda mudança, a mensagem começa a se expandir, indo primeiro dos judeus para os samaritanos e, em seguida, alcançando os gentios, cumprindo a ordem de Jesus em Atos 1:8. Terceiro, o evangelho centrado na graça, revelado em Cristo, passa a se sobressair em relação à pregação inicial, que tinha ênfase no reino esperado por Israel. Então, para os judeus, inclusive por isso que até hoje não aceitam a Cristo como Messias, sempre eles querem o evangelho do reino. Só que eles não querem nem o evangelho de um reino, ponto, né? Eles querem o evangelho do reino nessa terra, né? Enquanto o reino não for estabelecido nessa terra, eles não tiverem aquilo que eles entendem ser por direito, eles não aceitam o Messias, né? E Jesus veio trazer o reino dos céus, né? Então, a partir do momento que o evangelho passa aí para os samaritanos, né, para os gentios, aí agora é um evangelho da graça, né? Porque todos os povos estão fazendo parte agora desse mesmo plano redentor, salvador de Deus, através da graça de Cristo que nos alcançou, né? Então, fomos alcançados pelo evangelho da graça e o povo judeu vai entender daqui a pouco que o evangelho da graça se sobressai ao evangelho do reino que eles estão esperando
até hoje, né? Nos capítulos 8 a 10, encontramos 3 conversões notáveis que simbolicamente refletem os 3 filhos de Noé, a partir dos quais toda a humanidade se espalhou após o dilúvio. Olha que interessante, irmãos. Capítulos 8 a 10 vai trazer essas 3 conversões aqui que vão simbolizar os descendentes de Noé, né? O eunuco etíope, descendente de Cã, representa os povos africanos e regiões distantes. Amém? Saulo, judeu, descendente de Sem, representa Israel e os povos semitas. E Cornélio, um centurião romano, descendente de Jafé, representa os povos gentios, né? Então, a partir dessa perseguição, até o capítulo 10, nós já vemos 3 conversões que simbolizam o evangelho por toda a terra. Amém, irmãos? Precisamos lembrar sempre que o mundo, né, os continentes como nós conhecemos hoje, foram dispersos depois do dilúvio, tá? Então, os descendentes, né, de Noé, Cã, Sem, Jafé foram dispersos pelo mundo, e depois lá em Gênesis capítulo 8, 9, né, pastor? Que tem a história que vai contar aqui o momento que o mundo foi dividido, como a gente conhece hoje, nos continentes. Amém, irmãos? Depois a gente pode ir lá no final da aula. Dessa forma, temos um retrato poderoso da propagação do universal do Evangelho, mostrando que a salvação em Cristo é para todas as nações, cumprindo o plano de Deus desde Gênesis 12, 3, reafirmando que em Jesus não há judeu nem grego, mas todos são um só povo, redimido pela graça. Vamos lá em Gênesis capítulo 12. Aqui, só para os irmãos confirmar lá a mensagem, né? Gênesis capítulo 10, versículo 25, tá, irmãos? Descendentes, aqui vai contar a história dos descendentes. Lá em Gênesis 10, 25, vai dizer: a Éber nasceram 2 filhos, um teve por nome Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra, e o nome de seu irmão foi Joctã, né? Aí lá no versículo 32, são estas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações, e destes foram disseminadas as nações na terra depois do dilúvio. Amém? Vamos lá no chamamento de Abraão, Gênesis 12, 3. Depois vamos lá em Gálatas. Vamos ler desde o versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora vamos lá em Gálatas, capítulo 3. Gálatas 3. Versículo 28 e 29. Dessarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo, e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Amém, irmãos? Então, é esse evangelho que passou a partir ali da perseguição da igreja a se confirmar, porque é um evangelho para todas as nações. Nós sabemos que até hoje
existem lugares, regiões que o evangelho tem muita dificuldade de penetração, mas o que nós temos a fazer é orar, né? Seja para que Deus se revele em sonhos, né? Eu acredito muito nisso. Deus se revela da forma como Ele entende ser possível, né? Claro que muitos missionários estão dando realmente o seu sangue, né? A sua vida para levar o evangelho também para alguns lugares de dificuldade. Sabemos que algumas nações têm religiões muito fortes, né? Tem heranças culturais que também trazem ali realmente ao evangelho uma certa resistência, né? Principalmente os povos orientais, né? Esses povos que são milenares. Mas Deus tem os seus métodos, tá, irmãos? A gente tem que crer que todo homem terá a oportunidade de ouvir de Jesus, de crer que Jesus é o Cristo. E é claro, naquilo que é nossa responsabilidade, aquilo que está ao nosso alcance, sermos esse canal de levar o Evangelho, a pregação do Evangelho aos povos. Amém? Ponto 1. A igreja diante da perseguição. Embora perseguida, não fragmentada. Por conta da perseguição que foi movida contra Estevão, o evangelista enfatiza que os cristãos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Os capítulos 4 e 5 de Atos registram a perseguição focada mais sobre os apóstolos, líderes da igreja. O fato de eles não terem se dispersado como fizeram os demais crentes não significa que eles também não foram perseguidos. Eles ficaram em Jerusalém porque a igreja, sob pressão e perseguição, precisava deles. O que está em foco aqui é a intensidade que a perseguição atingiu, que daquele momento em diante alcançaria todos os crentes. Deve ser também destacado que, mesmo perseguida e dispersada, esta igreja não se desorganizou, nem se fragmentou, mas continuou uma igreja forte e unida. Amém, irmãos? Então, os apóstolos ali, né, eles continuaram em Jerusalém. Claro que eles já tinham um certo respeito, né, um certo patamar, né, dentro do contexto ali do templo, inclusive, né? Mas eles continuaram em Jerusalém porque eles entendiam que ali ainda não era o momento deles se dispersarem, né? Mas depois nós vemos que Pedro viajou, João viajou, Pedro foi lá em Cesareia Marítima lá para se reunir com Cornélio. Então, teve uma série de eventos e viagens depois que os apóstolos realizaram, mas naquele momento não era momento dos líderes se dispersarem de Jerusalém, mas eles já tinham discipulado os homens e mulheres que foram enviados aí para a Judéia e Samaria. Amém? Ponto 2. A igreja em luto. A narrativa de Lucas destaca que uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. A palavra cófitos, traduzida aqui como pranto, significa também choro, lamentação e luto. Lucas nos informa que esse pranto foi feito por varões piedosos. O texto não especifica quem eram eles. Alguns acreditam que fossem judeus que viviam em Jerusalém e cuja oposição aos cristãos não era tão intensa. O contexto favorece que os que eram cristãos compassivos que fizeram esse lamento antes também de fugirem ou serem dispersados. Então, realmente o assassinato ali de Estevão foi algo muito marcante na história da igreja, né, na história daquele momento histórico ali, que realmente provocou essa sucessão de eventos que nós temos estudado hoje e que nós estudaremos aí nas próximas lições também, né? Então, realmente é um fato, é um ponto crucial da história de Atos dos Apóstolos, tá, irmãos? Agora vamos ler o ponto 3, depois vamos fazer um comentário aqui muito interessante. Mas não desesperada. O fato é que a igreja pranteou Estevão, chorou por ele e lágrimas foram derramadas. Contudo, o texto não mostra uma igreja desesperada, desmotivada ou devorada pela tristeza. Um de seus membros queridos e ilustres havia sido morto, trazendo consequências para todos.
mas isso não a calou, nem tampouco a impediu de manter-se entusiasmada para avançar no testemunho de Cristo. Vamos lá em 2 Coríntios capítulo 4. Claro que a dor foi muito grande, né? Estevão era alguém muito querido ali, desde que ele foi levantado a diácono já acompanhava o nome dele, a informação de que era alguém cheio, né, do Espírito Santo. Era alguém que tinha muita intrepidez, que é um diácono que realmente fazia a diferença na igreja. Doeu muito aquela morte, mas isso não parou a igreja, né? E lá em 2 Coríntios capítulo 4, Paulo escreve algo muito bonito, né? Mais uma vez, né? Pensa sempre que Paulo, ele muitas das vezes ele está escrevendo e lembrando, né, daquilo que ele provocou também, irmãos. Olha só que coisa interessante. E claro, depois ele sofreu na pele, né? Até com muito mais intensidade. Versículo 7, 2 Coríntios 4, 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Amém? O apóstolo Paulo, ao escrever aos Coríntios, revela verdades muito profundas sobre a caminhada dos verdadeiros cristãos. Ele nos lembra que temos este tesouro em vasos de barro. Ou seja, somos frágeis e limitados, mas carregamos em nós a poderosa presença de Cristo e a mensagem do Evangelho. Tribulação, perplexidade e perseguição fazem parte da experiência daqueles que levam no corpo o morrer de Jesus, uma vida de renúncia e obediência que reflete a cruz. Porém, em sintonia com essas lutas também se manifestam a paz, a alegria e o ânimo, além de amparo e cuidado de Deus, que revelam a vida de Jesus operando em nós. Assim, mesmo em meio às dores, somos sustentados pelo Senhor para que sua glória se manifeste através de nossa fraqueza. Amém? Então, não tem crente forte, não existe isso. Tem crente que serve a um Deus forte, né? Tem crente fraco, todos somos fracos, frágeis, limitados, precisamos estar o tempo todo vigilantes, porque quem é forte é o Deus que nós servimos, amém, irmãos? Ele nos ampara, Ele nos alegra, Ele nos fortalece, nos traz a paz, mesmo em meio a circunstâncias desfavoráveis, amém, irmãos? Então é esse Deus que nos garante a vitória. Tem um comentário aqui muito interessante na revista aqui nossa. Olha que interessante. Deus usa as circunstâncias. A perseguição forçou os cristãos a saírem de Jerusalém e seguirem para a Judéia e Samaria, cumprindo deste modo a segunda parte da ordem de Jesus, em Atos 1:8, né? Às vezes, Deus nos faz sentir incomodados para que mudemos. Talvez não desejemos experimentar tal sensação, mas o desconforto pode ser benéfico para nós, porque Deus pode trabalhar através de nossa dor. Quando você for tentado a reclamar sobre as circunstâncias incômodas ou dolorosas, pare e pergunte se não seria Deus preparando-lhe para uma tarefa especial. Amém, irmãos? Então, precisamos estar muito atentos a essas situações, né, para não
reclamarmos sem entendermos o propósito, né? Claro que muitas das vezes vamos estar diante dos pés de Deus, né? Buscando entender, chorando, né? Nos colocando, querendo realmente uma resposta, mas precisamos estar com os nossos ouvidos atentos à resposta, né? Não adianta só reclamar e fechar o ouvido à resposta, né? Precisamos estar ali realmente diante de Deus, buscando a resposta e com os ouvidos atentos à resposta, né? Para que a gente possa compreender aquilo que Deus tem para as nossas vidas e por que algumas circunstâncias são permitidas por Ele. Amém, irmãos? Tópico 2, a igreja que evangeliza. Ponto 1, a evangelização centrada na palavra. Em Atos 8,4, lemos que os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Este versículo mostra que a igreja primitiva era movida pelo poder do Espírito Santo, ou seja, cheio da presença divina para levar a mensagem de Jesus adiante. Mas, além disso, a igreja de Jerusalém também era focada na palavra de Deus. Os cristãos que foram espalhados por diferentes lugares não pararam de falar sobre as boas novas de Jesus. A igreja primitiva operava sob Espírito Santo e era, portanto, firmada na palavra de Deus. Sua fidelidade à mensagem do reino resultou em muitas conversões, milagres e libertações. Se queremos evangelizar com êxito, também precisamos viver pelo poder do Espírito e estar centrados na Bíblia. Amém? Ponto 2. Evangelização centrada em Cristo. Filipe, um dos 7 escolhidos para servir na igreja, também foi disperso, e ao chegar a Samaria, lhes pregava a Cristo. Como já vimos, um ministério bem-sucedido precisa ser fiel à palavra de Deus, mas também deve ser totalmente centrado em Jesus. Filipe não pregava ideias da moda, mas sim a mensagem da cruz. Cristo era o centro de sua pregação. Assim, a evangelização precisa ser focada em Jesus. Qualquer pregação que não tenha a cruz como base se torna vazia. É a mensagem da cruz que transforma vidas, trazendo cura, libertação e salvação. Foi por isso que a campanha evangelística de Filipe em Samaria teve tanto impacto. Muitas pessoas foram salvas e libertas. Portanto, não devemos colocar nossa confiança em estratégias humanas, mas sim priorizar nossa ação no poder do Espírito e na força da palavra. Então, pastor Anderson sempre fala muito isso, né? Tem que estar sempre acompanhado, Espírito e palavra, né? Sempre tem que estar ali juntos, né? Não é 50% para cada um, é 100% de Espírito, 100% de palavra, né? Porque realmente só a palavra nos torna mais um em meio às religiões, e só Espírito também não nos dá a sabedoria para levarmos e entendermos as circunstâncias, que muitas das vezes é pela palavra que nós ganhamos, né? Determinadas vidas, fazemos realmente que determinadas situações possam realmente serem transformadas, tá? Então, é sempre Espírito e palavra. Precisamos estar buscando, desejosos do poder, dos dons, dos talentos do Espírito Santo e buscando sabedoria, conhecimento da palavra. Amém, irmãos? Tanto é que, dentre os 7 Espíritos que a gente tem aprendido, né, alguns, né, remetem a conhecimento, né, e a sabedoria, né? Então, tem Espírito de sabedoria, Espírito de conhecimento, Espírito de entendimento. Então, tudo isso é mental, irmãos. Então, não é só no coração, é também na mente que precisa estar inculcada aí a palavra de Deus nas nossas vidas. Comentário. A grande mensagem evangelística será sempre aquela que nos leva ao evento da cruz, tá? Vamos ver um videozinho no final. Vai conseguir, Mariana? Vamos. Tá bom, fechado. Foi na cruz que se cumpriu a maior mensagem, a maior promessa de Deus ao homem pecador, a reconciliação. Até a cruz, a graça estava ligada à esperança e à fé na promessa de que um Redentor viria, o Messias que traria reconciliação e salvação. Então, sempre houve graça na Bíblia, né? Só que antes a graça era sob uma promessa. Então, aqueles que criam no Redentor, tanto é que nós vemos
desde Jó, né, Moisés, Davi, todos falando sobre o Redentor, né, sobre o Messias, sobre aquele que viria. Então, antes era uma expectativa. No momento que o Messias veio, né, o Messias que traria reconciliação e salvação. Após a cruz, a fé se materializa em Cristo, naquele que recebe de Deus o poder para a cura, libertação e salvação, pelo nome que está acima de todo nome, Jesus. É diante desse nome que todo joelho se dobrará e toda a língua confessará, seja para salvação, seja para juízo. Mas a cruz não foi o fim. Ao terceiro dia, a maior notícia da história foi proclamada, a ressurreição de Jesus Cristo. Quantos podem adorar? Quantos podem glorificar por essa notícia? É a certeza dessa verdade que gera a fé salvadora no coração do homem. A grande barreira da humanidade é a morte. Ela é temida, não compreendida e jamais superada por meios humanos. Porém, em Cristo entendemos que a vida não está no corpo físico, mas no Espírito. Quando o Espírito Santo é derramado sobre o crente, ele traz este entendimento. A morte foi vencida e a vida eterna está garantida em Jesus. Isso nos leva a temer a Deus e, ao mesmo tempo, a sermos destemidos proclamadores do Evangelho. Assim como foram os primeiros cristãos que, confiantes na ressurreição, pregaram com ousadia e poder, mesmo diante de perseguições, né? Então, o que capacitou, o que fortaleceu, o que deu aquele ânimo sobrenatural aos apóstolos sempre foi a ressurreição. Então, é pela ressurreição que vem todo esse poder de Deus sendo derramado, esse destemor que nos leva a realmente continuarmos essa caminhada. Vamos lá em Atos capítulo 4. Resume muito bem essa informação. Atos 4, 33. Atos 4, 33. Diz assim: com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, né? Então, os apóstolos eram repetitivos, né? Todo dia que eles pregavam sobre a ressurreição de Jesus. Ressurreição, ressurreição. Jesus ressuscitou. Ele é o Messias, está vivo. Ele é a nossa esperança. Então, é essa a mensagem, irmãos. Está com alguma dúvida do que eu posso falar? Fala sempre, Jesus ressuscitou. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele está vivo, ele é a esperança. Porque, no final de contas, todo homem tem a mesma barreira, irmãos. É a morte. O ser humano, ele vai... Pode ser o que quer que seja, né? Pode ter a capacidade, a linguística, o dinheiro, o poder que seja. Todos eles têm a mesma barreira, a morte, né? E só um venceu a morte, né? Então, está em dúvida do que pregar, do que falar, do que manifestar, manifesta que Jesus Cristo ressuscitou. Com verdade, com muita certeza, porque quando isso é refletido da forma como os apóstolos refletiam, né? Imagine os olhos deles, né? Os olhos deles deveriam confirmar aquilo que eles pregavam com a boca, né? Quando eles falavam que tanta certeza, né? Com aquilo com tanta clareza, as pessoas, eu acho que é verdade que esse cara está falando, não é possível que ele é um mentiroso tão bom assim, né? Então, é isso que fez eles continuarem pregando até a morte, né? Foram perseguidos, foram caluniados, foram mortos, mas sempre falando que Jesus Cristo ressuscitou, Jesus Cristo ressuscitou e eu também ressuscitarei com ele. Amém, irmãos? Vamos lá para o último tópico da aula, para dar tempo da gente ver o vídeo. Tópico 3. A igreja que dá suporte à evangelização. Ponto 1.
o suporte da igreja. No livro de Atos, lemos que os apóstolos, pois que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Essa passagem mostra que a igreja de Jerusalém dava suporte e completo apoio ao trabalho que era feito fora de seus muros. Quando a igreja começou a sair fora dos seus portões, os apóstolos procuraram dar apoio e suporte ao trabalho evangelístico e missionário. Não basta mandar missionários, é necessário dar-lhes suporte na missão que realizam. Ponto 2. A igreja que discipula. Lucas mostra que os apóstolos, tendo ido a Samaria, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Esse texto mostra, além do apoio dado ao ministério de Filipe, o trabalho de discipulado da igreja. Fazia parte da doutrina dos apóstolos o ensino sobre a iniciação cristã, que envolvia o ensino sobre a conversão, o batismo nas águas e a capacitação do Espírito. O texto bíblico diz que as pessoas aceitaram a palavra de Deus, isto é, se converteram e foram batizadas nas águas. Contudo, por uma razão não especificada, aqueles crentes não haviam recebido o Espírito Santo. Amém? Então é sempre uma construção, né? Caminhada cristã a gente aprende, né? O pastor fala muito sobre a escada, né? É realmente uma caminhada para frente e para cima. Então a conversão é o primeiro passo, depois vem todo o processo realmente de discipulado, de entendimento, de crescimento, para que nos tornemos cristãos maduros, né, na fé e possamos dar sequência perseverante à caminhada cristã até o fim. Então, esse texto aqui, ele traz um pouco dessa história, né? Filipe foi lá, pregou, muitos sinais e prodígios se realizaram através ali dele, mas Pedro e João foram lá e levaram um complemento, né? O batismo no Espírito Santo e o início do discipulado daqueles cristãos ali que haviam sido batizados na água. Amém, irmãos? Ponto 3. Sem o recebimento do Espírito, o discipulado está incompleto. Filipe pregou a Cristo e realizou muitos sinais entre os samaritanos, levando-os à fé e ao batismo nas águas. Mais tarde, os apóstolos Pedro e João foram enviados para que recebessem o Espírito Santo, completando assim o discipulado desses novos crentes. Para os apóstolos, o discipulado estava incompleto sem o recebimento do Espírito. Essa visão da conversão cristã permanece e devemos levar os novos na fé a desfrutarem da experiência pentecostal, assim como fizeram os apóstolos, né? Então, aqueles que estão aí na busca contínua pelo batismo no Espírito Santo, né? Por receber mais dons do Espírito, né? Buscar mais dos dons também. Aqueles que são batizados no Espírito Santo não devem ficar só por aí, continuem buscando, irmãos, mais dons, porque a igreja precisa, é importante para o nosso ministério pessoal, para o ministério da igreja, então a gente precisa continuar buscando aquilo que Deus tem reservado, né? A gente só não pode buscar o que Deus não está reservado para nós, muitas das vezes não teremos tudo aquilo que desejamos, mas se buscarmos com fé, com certeza, e Deus confirmar, aquilo será feito e será uma bênção para toda a congregação e para aqueles que estão lá fora. Amém, irmãos? Então, último comentário aí, para fecharmos, e Gabriel já está ali a posto, né, para dar play. A expansão da igreja não depende apenas de evangelizar, mas também de sustentar, discipular e guiar os novos convertidos na plenitude do Espírito Santo. Então, não é à toa que o pastor Joaquim, por exemplo, está dando esse discipulado aí durante o ano sobre o Espírito Santo, né? Então, o discipulado ele faz parte constante da caminhada cristã e daqueles que têm responsabilidade sobre sustentar o evangelho, a conversão. Amém, irmãos? A igreja de Jerusalém nos ensina que o compromisso com a missão vai além de enviar pregadores, é necessário caminhar junto, oferecer cobertura espiritual, oração, ensino sólido e encorajamento.
Quando Filipe pregou em Samaria, ele lançou a semente, mas Pedro e João chegaram depois para regar e confirmar a obra do Espírito. Isso nos mostra que a evangelização e o discipulado são duas faces da mesma missão. Então precisamos também ter esse cuidado. É claro que muitas vidas nós vamos só conseguir pregar o evangelho e vamos estar orando para que elas sejam discipuladas por alguém, né? Mas naqueles que temos a oportunidade, a gente não pode só se contentar, porque muitas pessoas elas não têm, muitas vezes, o profundo entendimento daquilo que elas estão confessando, irmãos. A gente precisa também ter esse entendimento. Cremos no trabalhar do Espírito Santo, cremos naquilo que Deus é capaz de fazer, mas só levantar as mãos, aceitar a Jesus, muitas das vezes não é suficiente para muitas vidas, né? Se temos a oportunidade de acompanhar, discipular, estar ali próximo, guiar a uma igreja, né? Isso precisa ser feito, né? Porque esse é o trabalho, é uma mesma missão, é o que trouxe aqui no comentário, né? A evangelização e o discipulado são duas faces da mesma missão, amém, irmãos? Jesus já havia estabelecido esse padrão em Mateus 28, 19 e 20, dizendo, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. O apóstolo Paulo também reforça esse princípio em 1 Coríntios 3,6, ao afirmar, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Assim, cabe à igreja plantar com a pregação, regar com o discipulado e confiar que Deus trará o crescimento espiritual e numérico. Quando a igreja cumpre esse ciclo, ela se torna um instrumento vivo do Espírito Santo para transformar cidades e nações. E os novos crentes amadurecem, tornando-se também discípulos que farão novos discípulos. O discipulado completo, guiado pelo Espírito, gera uma igreja forte, frutífera e missionária. Então, o Evangelho só chegou até hoje, até nós, porque discípulos fizeram discípulos, né? Senão, não teria chego até as nossas vidas, né? 2000 anos depois desses acontecimentos que estamos estudando. Amém, irmãos? Então, isso é fundamental. Últimos versículos, lá em 1 Pedro, capítulo 1. Pedro 1, versículo 3. Diz assim, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Amém? Glória a Deus. Então, é isso. Não vemos, mas cremos. Amém? Temos essa certeza em nossos corações. E os apóstolos, eles sempre valorizavam muito, né? Aqueles que não viam, não tinham visto como eles, né?
mas que creiam assim como eles, né? Então isso é muito bonito. Agora vamos lá no capítulo 2, versículo 21, para completar. Capítulo 2, versículo 21 até o 25. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Amém? Então, é a mensagem da cruz que nós vamos ver aí, que essa é a mensagem, maior mensagem da história da humanidade. Amém, irmãos? Vamos ver esse videozinho. Gabriel, tem som ou vou pesar? Tá, vai ser no 3. Pode dar play? Vai. 1, 2, 3. Está vivo! Eu declaro a vocês agora que essa é a maior notícia que o mundo já ouviu. Eu quero contar às pessoas o significado da cruz. Se Cristo está vivo, então há esperança para o mundo. Eu sei que vou para o céu por causa do que Jesus fez naquela cruz. Aqui está a questão. Se alguém morre, voltará a viver. No momento em que você ler no jornal que Billy Graham morreu, saiba que eu estarei mais vivo do que jamais estive antes. E estarei no céu. Nos tornamos espectadores. Assistimos aos acontecimentos ao redor do mundo. E parece que vai acontecer com todo mundo, mas não com você. A maioria das pessoas pensa assim sobre a morte. Dizem, bem, é o outro que vai morrer, mas eu não. Vai acontecer com outra pessoa. Vivemos como se fôssemos viver fisicamente para sempre, mas não vamos. Você já foi a um funeral? Por alguns momentos você fica sério, reflexivo. Naquela noite você volta para casa, vai para a cama e pensa naquilo. Tenta tirar da mente, não quer pensar nisso. No entanto, a Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez. Aquele é o carro funerário carregando o corpo do reverendo Billy Graham, em um caixão simples, construído por prisioneiros na Louisiana. Um dia também vão me levar para o cemitério. Vão dizer algumas palavras sobre mim. Esse será o fim? Acabou tudo? Aqui está a questão. Se alguém morre, voltará a viver. Reverendo Billy Graham,
um dos líderes espirituais mais inspiradores do século XX. A Bíblia é a palavra de Deus e não apenas contém a verdade, ela é a verdade. Ele foi um gigante. Não veremos outro como ele. Olhemos para a cruz nesta noite. Ele se encontrou, falou e pregou para reis, rainhas e chefes de Estado no mundo inteiro. Sou apenas um mensageiro comum do reino de Deus. Um humilde filho de fazendeiro que ajudou a mudar o mundo. Ele foi um presente espiritual para todos nós. Sabe, olhando para trás, minha vida foi cheia de surpresas. Nunca imaginei que me tornaria amigo de pessoas em diferentes países ao redor do mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Olhemos para a cruz nesta noite. Como a mão de Deus me guiou. Que esperança tão maravilhosa e gloriosa. Amem uns aos outros. Quando comecei a pregar, há muitos anos, nunca passou pela minha cabeça que eu estaria pregando para grandes multidões. Venha para a cruz. Este evangelho é para todos. Foi Deus quem fez isso. Cristo está vivo. A América moderna hoje vive com um vazio na alma. Estamos em grande necessidade de um despertamento espiritual. Venha para a cruz e se arrependa. Conforme fui de cidade em cidade, vi o quanto as pessoas se afastaram de Deus. De tudo o que já vi e ouvi, há apenas uma mensagem, capaz de mudar a vida e o coração das pessoas. Existe um caminho, se você vier pelo caminho da cruz. Quero contar às pessoas o significado da cruz. Não a cruz que pendura na parede, ou que alguém usa pendurada no pescoço. Foi ali que recebemos nossa liberdade, comprada com o resgate pago na cruz. Mas a verdadeira cruz de Cristo. A cruz expressa o grande amor de Deus pelo mundo. Aquela cruz marcada, ensanguentada, feita de madeira bruta. Seu verdadeiro propósito ao vir foi morrer. Eu sei que muitos vão reagir a essa mensagem, mas é a verdade. E com todo o meu coração, quero deixar essa verdade com você. Deus diz, eu te amo, eu te amo, eu te amo com amor eterno. Ele te ama e está disposto a perdoar todos os teus pecados. Quando olhava para a multidão, ao me levantar para pregar, penso em todas as pessoas ali, de diferentes origens, com suas diversas necessidades. Sei que são profundamente amadas por Deus. A tal ponto que Ele deu o seu filho, seu único filho, para morrer numa cruz. E a cruz era a forma mais terrível de execução usada pelos romanos, reservada para criminosos, e Jesus suportou tudo aquilo em nosso lugar por causa dos nossos pecados. Nós merecíamos a cruz, nós merecíamos o inferno, nós merecíamos o juízo e tudo o que isso implica. Eu sei que muitas pessoas discordam disso. As pessoas não gostam de ouvir que são pecadoras. Para muitos, isso é uma ofensa. A cruz é ofensiva, porque ela confronta diretamente os males que dominam grande parte deste mundo. Veja, a Bíblia ensina que todos nós estamos errados, todos nos desviamos, cada um se voltou para o seu próprio caminho. E ao escolhermos o nosso próprio caminho, nos desviamos do caminho de Deus. E isso inclui toda a raça humana. É por isso que o mundo está em tamanho perigo neste exato momento. O perigo não está apenas nas bombas atômicas, mas nos corações humanos por trás dessas bombas, cheios de inveja, ódio, discórdia, ganância, luxúria e todas essas coisas capazes de apertar o gatilho. Agora, todas essas verdades sobre a cruz de Cristo, o poder de salvar, de perdoar pecados, de conceder vida eterna aos pés da cruz, soam como tolice aos ouvidos modernos.
Mas a Bíblia diz: a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Veja, a sua mente foi afetada pelo pecado. A nossa mente foi distorcida. Todos nós somos pecadores. Viramos as costas para Deus. E isso é algo extremamente perigoso para cada um de nós. O pecado é uma doença do coração humano. Afeta a mente, a vontade e as emoções. Cada parte do nosso ser é afetada por essa enfermidade. Como podemos quebrar essas correntes? Como podemos ser libertos? Estamos debaixo de condenação. Já fomos condenados. Estamos numa estrada que leva à morte. Agora mesmo, todos nós. E Deus, por meio da cruz, está dizendo a você: eu te concedo o perdão. Eu te dou o perdão. Esquecerei os teus pecados. Nunca mais te responsabilizarei por eles. Você poderá entrar no reino de Deus e ter a vida eterna. Mas primeiro, precisamos acertar as contas com Deus. E foi isso que Cristo fez na cruz. Ele fez a expiação. Ele nos reconciliou com Deus. Naquela cruz, Deus estava colocando sobre Jesus os nossos pecados. Eles não apenas cravaram pregos em suas mãos, mas antes disso, o açoitaram. Um açoite romano era algo terrível. Eles usavam chicotes com pedaços de metal e ossos nas pontas e espancavam a pessoa quase até a morte. Depois, deram a ele a cruz e o fizeram carregá-la. Naquela condição debilitada, carregar a cruz era algo quase impossível. Mas ele carregou aquela cruz até um lugar chamado Gólgota, fora da cidade de Jerusalém. E ali cravaram pregos em suas mãos. Mas esse não foi o verdadeiro sofrimento. O verdadeiro sofrimento aconteceu quando ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento terrível, ele e Deus Pai estavam separados. Ele derramou o seu sangue, e o derramamento desse sangue carrega em si a própria vida de Deus. O sangue é o ponto de encontro entre Deus e o homem. A Bíblia diz: sem derramamento de sangue não há perdão. E foi isso que Cristo estava fazendo na cruz. Ele estava fazendo a expiação pelos nossos pecados. Ele se fez pecado, pense nisso. Jesus Cristo, a maior pessoa que já viveu, o mais santo que já existiu, o Filho do Deus vivo, se fez pecado. Ele nunca conheceu o pecado, mas naquele momento ele se tornou culpado de adultério. Ele se tornou culpado de mentira, de idolatria. Ele se tornou culpado de tudo o que há de sujo, vil e repulsivo que você possa imaginar, porque eram os teus pecados sendo derramados sobre ele. Jesus tomou tudo isso sobre si na cruz e derramou o seu sangue por nós. E ao derramar seu sangue, ele estava entregando sua vida. Isso significa a vida de Cristo sendo dada no lugar da nossa. A cruz e a ressurreição de Cristo oferecem perdão dos pecados, oferecem uma nova vida e oferecem a vida eterna. Se você vier à cruz com arrependimento e fé, Não há outro caminho de salvação a não ser pela cruz de Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O único caminho para o Pai, o Deus Pai, é por meio de seu Filho, Jesus Cristo. Agora Jesus, ele é o único que nasceu neste mundo sem pecado. Mas mais do que isso, ele era o justo. E quando você vem a ele, você é revestido da sua justiça. Deus não vê mais o teu pecado. Ele não vê mais o teu coração.
ele vê Jesus. Eu não entendo tudo isso. Há muitas coisas sobre a cruz e sobre a salvação que eu não entendo. E não me foi dito que eu entenda tudo. O que me foi dito é que eu devo crer. E essa palavra crer significa entregar. Entregar minha vida totalmente a Ele. Jesus Cristo diz: eu vou te salvar. Eu vou te perdoar. Eu vou te transformar. Eu farei de você uma nova pessoa. Se você vier à cruz com arrependimento e fé, venha a Cristo. Quando você vem a Cristo, você vem pelo caminho do arrependimento. Arrepender-se significa mudar. Mudar o seu modo de viver. Abandonar os seus pecados e se voltar para Jesus Cristo dizendo: Senhor, eu preciso de perdão. E sei que Tu és o único que pode me transformar. Muita gente diz: bem, eu não quero realmente mudar minha vida. Mas a Escritura ensina que sem essa mudança que Deus exige, nunca entraremos no céu. Quanto a mim, eu era membro de uma igreja, mas ainda não tinha realmente vindo a Cristo. Desde o início, fui criado em um ambiente cristão. Meu pai e minha mãe eram cristãos. E quando eu era adolescente, um evangelista chamado Mordecai Ham foi pregar em nossa cidade. Lembro que fiquei com tanta convicção que numa noite, durante o apelo, fui convidado a receber Cristo e fui com certa relutância. Mas no meu coração, eu estava falando sério com o Senhor. Eu vim exatamente como estava, com todos os meus pecados, com todas as minhas falhas, e o Senhor me recebeu e me transformou. Essa transformação me acompanha até hoje. Nunca mais fui o mesmo. Descobri nos últimos anos da minha vida, em meio a doenças, internações e tantas coisas, que há uma paz constante que permanece, uma paz que não consigo explicar. E todos podem experimentar essa mesma paz, se receberem a Cristo como Salvador. Eu sei que vou para o céu. E estou aguardando esse dia com grande expectativa, por causa do que Jesus fez naquela cruz. Ele morreu por nós, mas foi ressuscitado por Deus. Se Cristo está vivo, então há esperança para o mundo. Sim, Jesus Cristo está vivo. Ele ressuscitou dos mortos naquele dia, naquela manhã de domingo de Páscoa, na primeira Páscoa, quando Maria Madalena e Salomé foram ao túmulo, esperando encontrar um corpo morto, mas viram um anjo sentado ali. E perguntaram: onde está Jesus? E o anjo respondeu: ele não está aqui, ele ressuscitou. Eu declaro a vocês agora que essa é a maior notícia que o mundo já ouviu. Ele não está aqui. Ele venceu a morte. Ele está vivo. E toda a igreja primitiva foi por toda parte pregando a ressurreição de Jesus Cristo. E você vai perceber que depois da cruz e da ressurreição, os discípulos saíram proclamando que Jesus estava vivo e que porque Ele vive, nós também viveremos um dia na mesma glória da ressurreição. E por causa da esperança que temos em Jesus, todos nós podemos estar no céu um dia para sempre. Mas primeiro, é necessário tomar uma decisão aqui e agora, nesta vida. Hoje, eu convido você a colocar sua confiança em Cristo. Quero te convidar a fazer esta oração, repetindo comigo frase por frase. Pai Celestial,
Eu sei que sou pecador e peço o teu perdão. Creio que o Senhor morreu pelos meus pecados e ressuscitou dentre os mortos. Eu abandono os meus pecados. Eu me arrependo dos meus pecados e te convido a entrar no meu coração e na minha vida. Quero confiar em ti e te seguir como meu Senhor e Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Ele está vivo. Eu entreguei minha vida não a um Cristo morto, mas a um Cristo vivo. Eu sei de onde vim. Eu sei por que estou aqui. Eu sei para onde estou indo. E você? E você? E você? Amém. Glória a Deus, né? Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Não tem nem o que falar depois dessa. Convidar o pastor Joaquim. Vamos ler a conclusão? Nesta lição, vimos como o evangelho se espalhou rapidamente após a perseguição contra a igreja. Isso só aconteceu porque a mensagem cristã tinha um foco claro: a palavra de Deus e a cruz de Cristo. Sem Cristo e sem a Bíblia não há evangelho. A Bíblia não destaca os métodos que Filipe usou para evangelizar Samaria, mas enfatiza o poder do Espírito Santo e da palavra de Deus. Esse é o exemplo que devemos seguir. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Vamos ficar de pé.